Voltando agora com a segunda videoaula sobre manipulação de arquivos, pessoal. E agora a gente vai aprender a ler o arquivo que nós acabamos de gravar. Então, fizemos um arquivo na nossa última videoaula, inserimos conteúdo nele e agora vamos ler esse conteúdo. Então, vejam só. Bibliotecas do C, int main, temos aqui nosso ponteiro, arc, para o arquivo. Temos uma variável chamada linha, do tipo char, é um vetor com 100 posições. E temos um outro ponteiro que eu chamei aqui de conseguiu ler. Tá? E temos também uma variável do tipo char para armazenar apenas um caractere. Antes, nós fizemos aqui esta parte, esta instrução, fora do if. Mas nós também conseguimos fazer dentro do if, para que a gente otimize aqui o nosso código, né? Então, se o meu ponteiro aqui tiver qualquer problema na leitura do arquivo e acabar retornando null, eu imprimo uma mensagem de erro. Vejam que é o mesmo arquivo que nós usamos anteriormente e o modo de acesso agora é R, porque eu vou ler o arquivo. Tá? Se tudo isso daqui der certo, nós vamos começar a ler o arquivo. Da mesma forma que gravamos com diversas funções, existem diversas funções para ler, mas nós não vamos utilizar todas de uma vez, vamos utilizar uma por uma. A primeira é a fgets. Então aqui eu utilizo uma estrutura de loop para percorrer todo o meu arquivo e digo que enquanto não for, olhem o operador de negação aqui, ó, sinal de exclamação, enquanto não for o final do meu arquivo, conseguiu ler, recebe fgets, vai receber aqui na minha variável linha até 100 caracteres do que eu tenho no meu arquivo. Tenho então em linha, provavelmente a primeira linha do arquivo, porque fgets lê até 99 caracteres ou até que ele encontre o /n. Li aqui a minha linha. Se não houve nenhum problema na leitura, se conseguiu ler, então eu vou imprimir o que eu tenho na minha variável linha. Ok? E aí eu mostro na tela para o usuário. Isso daqui vai ficar fazendo até chegar ao final do arquivo. O usuário vai ver na tela dele tudo que está no arquivo. Aí eu fecho aqui o meu programa. Não se preocupem com o resto dos códigos aqui, depois eu falo. Fecho o meu programa e encerro. Vamos lá. Executar. Compilar e executar. Vamos ver aqui se tudo deu certo. Acessou o arquivo e leu o que nós tínhamos gravado da última vez. Ok? Isso com fgets. Agora, nós vamos utilizar o fgetC para ler caractere por caractere. Não existe muita diferença entre uma função e outra. Essa daqui vai ler, nosso fgets vai ler a linha inteira, e essa daqui lê caractere por caractere, o fgetC. Depende do que você queira. Se você tem a necessidade de ler o arquivo caractere por caractere para realizar algum tipo de tratamento, o fgetC vai atender você melhor. Se você simplesmente quer ler o arquivo e jogar lá na tela para o usuário, o fgets é a função que melhor te atende. Então, vamos lá. Mesma condição, enquanto não for o final do arquivo, minha variável C recebe cada caractere que eu tenho no arquivo. Então, recebeu o caractere, imprime. Vai lá de novo no arquivo, recebeu o caractere, imprime. Um por um. Ok? Inclusive as quebras de linha. Vamos ver como é que ele executa isso aqui. Compilar e executar.
executou da mesma forma, lendo caractere por caractere ao invés da linha inteira. E por último, mas não menos importante, temos o fscanf, que vai fazer a leitura formatada do arquivo. Mesma condição, utilizo o fscanf, vou lá no meu arquivo e falo que eu quero um caractere para colocar na minha variável C aqui, ó, nesta variável aqui. Também vou ler caractere por caractere, mas de forma formatada. Printf de novo. E aqui, pessoal, eu utilizo isso daqui, ó, coloco um espaço em branco em C, porque se eu não fizer isso, ele vai repetir o último caractere. Eu vou mostrar para vocês. Ó. Vou executar aqui. Aqui, ó, ele leu o nosso arquivo tranquilamente. Se eu não colocar isso daqui, ó, ele vai repetir os 5 lá. Ó. Fica vendo? Compilar e executar. E vejam só que ele repete aqui os 5. Ok? Então é por isso que eu coloco aqui o C recebe espaço em branco. Porque ele não vai aceitar se você fizer assim. Ele vai dar um erro. Então, deixem aqui um espacinho em branco, não tem problema. Apenas para fins didáticos isso daqui. Então, pessoal. Legal. Aprendi a ler o meu arquivo. E agora, e se eu quiser ir para um ponto determinado do meu arquivo? O que eu faço? Nós vamos utilizar a função que eu havia mencionado com vocês antes, a fseek. Vamos acessar o arquivo randomicamente. Vamos até um determinado local do arquivo, pegar o que nós queremos, tratar e finalizar. Ok? Então, ó, deixa eu até comentar aqui de novo, para a gente poder estudar o fseek. Bom, o protótipo de fseek é isso daqui, ó, int fseek. É uma função do tipo inteiro, retorna um número inteiro. Então, então eu vou usar o fseek em um arquivo. Eu passo um determinado número para eles, para a função. E qual é a origem? Vamos estudar isso daqui melhor. O parâmetro origem vai determinar a partir de onde os bytes serão contados. Tá? Então, a gente pode utilizar o fseek com alguns valores padrão de origem aqui. Ó. seekset, que é o início do arquivo. seekcur, que é o ponto corrente do arquivo. Ou seekend, que é o fim do arquivo. Isso daqui são constantes, tá, pessoal? Definidas já em fseek. Então aqui eu posso colocar 0, 1 ou 2, respectivamente, para cada uma dessas constantes. Ou eu posso colocar o nome da constante aqui na origem, tá? Ou seja, de onde eu quero começar a ler do meu arquivo. Legal. E aí como é que eu uso isso na prática? Eu uso assim, ó. fseek, nome do meu arquivo, o tamanho dos bytes, no caso aqui eu quero o tamanho de um char, que é 1 byte, menos 2, para colocar o ponteiro antes do último caractere, porque eu estou aqui utilizando o seekend, ó, o 2 aqui. Então eu vou até o final do meu arquivo e volto 2 caracteres. Por que 2 caracteres? Vamos supor aqui, ó, é o final do meu arquivo, onde está piscando aqui o cursor. Eu tenho aqui um /n, um caractere, e tenho o O, 2 caracteres. Então é por isso que eu coloco aqui o size of char menos 2, para que ele fique antes do último caractere, para que ele fique aqui. E quando eu fizer a leitura com getC, ele faça isso. E pegue o caractere, tá? É o que eu faço aqui. Aí eu imprimo o último caractere.
utilizo o rewind para voltar para o começo do arquivo. Lembram-se aqui que eu comentei do rewind? Volto lá para o começo do meu arquivo e leio o primeiro caractere. Se ele está lá no começo do meu arquivo, ele vai ler o primeiro caractere. Li, primo o primeiro caractere. Fecho o meu arquivo aqui. E se eu quiser, eu posso remover. Mas depois a gente vê o remove. Aqui eu encerro e vamos ver se vai funcionar o nosso programa. Então o que ele vai fazer aqui, o fseek? Vai lá para o final do arquivo, ó, seekend, e pega o último caractere, porque eu coloquei aqui, ó, size of char -2. Foi para o último, retorna 2 bytes, que é o do /n e o do último caractere, e lê o último caractere. Pega o último caractere, ok? Imprime, volta para o começo do arquivo, pega o primeiro caractere do arquivo, imprime o primeiro caractere, ok? Vamos ver se vai funcionar. Então, no nosso arquivo lá, o primeiro caractere é o A maiúsculo e o último caractere é o 5. Na verdade, o último caractere é a quebra de linha, mas visualizando visualmente é o 5. Tá? Vamos lá. Então vejam aqui, ó, o último caractere do arquivo, 5. Visualmente é o 5. Nós sabemos que tem a quebra de linha, mas visualmente o 5 é o último caractere. E o primeiro caractere é o A maiúsculo. Vamos conferir. Último caractere, 5. Primeiro caractere, A maiúsculo. Ok? Então é assim que funciona o fseek. Vocês podem manipular aqui, ó, a quantidade de bytes que vocês querem mover no arquivo para posicionar o cursor e fazer a captura que vocês desejarem. Tudo bem? E aí a gente até pode, ó, remover o arquivo. Basta utilizar o remove e colocar o nome do arquivo. Tá ok? Se ele estiver aqui na mesma pasta do executável, é só o nome. Se não, é o caminho. Vamos ver se ele vai fazer. Ó. O arquivo está aqui. Vamos fazer a leitura dele aqui com o nosso programa. E o arquivo vai ser removido no final. Fez a leitura. Vamos ver. E o arquivo foi removido. Ok? Então é assim que funciona, pessoal. Como essa daqui foi uma aula muito longa, eu não vou para o nosso próximo assunto aqui, ó, que vai ser arquivos binários. Não é um bicho de 7 cabeças, não é nada tão complicado, mas a nossa aula já se estendeu muito. Então, para não ficar chato, eu vou cortar por aqui, e aí mais para frente, na nossa próxima videoaula, a gente vê aqui esses tais de arquivos binários, ok? Então, até a próxima, pessoal!